Primeiro, vou fazer só a minha introdução aqui. Eu me sinto super, hiper honrada e lisonjeada de participar. E agora eu estou muito medrosa, né? Eu sei que foi falado que não é para ter medo, mas depois dessas feras apresentando, discutindo, depois desse Kahoot, que eu fiquei em 50º lugar. Então, assim, eu vou colocar em prática o que foi falado aqui. Eu não vou me comparar, não, eu vou dizer que, olha, eu posso errar e está tudo bem, porque, de fato, é um grande desafio agora eu manter a atenção diante de tudo que já aconteceu, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver se eu pego certo aqui. Espero que sim. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Silvia. Ótimo. Sim. Então, é legal, né? Sim, né? Igual o mudinho, né? Então, eu trouxe aqui, porque como eu sabia que os outros apresentadores iam falar sobre tecnologia de ponta, e eu, de fato, não sou a pessoa mais indicada para falar isso, eu quis trazer um outro olhar para essa nossa discussão aqui. Então, o quanto que, tão importante quanto a gente ter a especialização de tecnologia, é também a gente se preparar para ser gestor de negócios. As características acabam andando muito juntas. Então, qualquer profissional técnico pode também se transformar em gestor de negócio, como plano de carreira, como opção. Então, eu vou contar um pouquinho, eu vou ser um pouco egoísta agora e falar um pouquinho de mim, mas eu prometo não falar de todos os anos da minha vida, senão precisaria de uns 3 dias aqui para falar, né? Eu comecei, e foi curioso também que vocês, os dois apresentadores, falam, não, porque eu sou velhinha, olha eu como era velhinha, olha onde eu estudei. Vocês não eram nem projeto de vida quando eu já estava estudando, né? Mas, enfim, então eu tive uma formação técnica naquela época que se chamava de colegial, hoje eu entendo que é ensino médio. Então, eu fiz um colégio técnico de eletrônica aplicada, coisa que era meio que ponto fora da curva na época, né? Porque tradicionalmente, eu vou falar de estereótipos, né? As meninas que saíam, né, para estudar no ensino médio escolhiam normalmente profissões mais tipicamente ou tradicionalmente femininas. E aí eu, só para ir na curva contrária, acabei fazendo o colégio técnico de eletrônica. Ou seja, eu comecei realmente a minha carreira, né, na profissional totalmente técnica. Então, nesse tempo eu sabia, olha, eu comecei como programadora de computador, que se eu falar as linguagens aqui, vocês vão ter que procurar no museu, então não vale nem a pena eu falar os nomes das linguagens. E foi assim que eu fui seguindo a minha carreira por um par de anos, eu diria, né? E chega um momento dependendo da empresa onde você está, ou das empresas que você for frequentando, porque também essa é uma característica, né? Eu acabei ficando se eu falar a quantidade de anos, vocês vão dar risada, mas 30 anos na mesma empresa, basicamente. Eu comecei na General Motors, aí foi comprada pela IDS, aí virou HP. Então, assim, mas a gente ia mudando de crachá, mas era a mesma empresa, coisa que hoje ninguém pratica mais, né? Mas, enfim, chega um momento da minha carreira que eu tinha que tomar uma decisão, se eu queria continuar como especialista na área técnica ou se eu tinha perfil ou interesse em ir para a carreira mais executiva, mais gerencial. E para minha surpresa, porque eu sempre me considerei uma pessoa extremamente técnica, matemática e racional, eu acabei indo realmente para a área mais gerencial. Os convites aconteciam e eu achava que fazia sentido para o meu momento. Então, eu acabei nessa indústria, nesse setor de prestação de serviços de TI,
Eu tive muitas oportunidades, e por isso que eu acabei ficando esses 30 anos, porque existiam muitas oportunidades de mudanças laterais de carreira, ou seja, não era exatamente promoções, mas depois de um certo estágio, você começa a ter oportunidade de fazer mudanças laterais. E eu acabei fazendo muito mais essas mudanças no sentido de suporte às áreas de negócios, às áreas funcionais. Então, com isso, nessa empresa, a gente teve muita discussão, e olha que era antigo na época, né, assim, a empresa, né, a gente falava já bastante de diversidade de crenças. Então, através dos times multidisciplinares, das experiências, habilidades das diversas indústrias e soluções, a gente tinha que, ou seja, não existia outra alternativa a não ser abraçar realmente a questão da diversidade. E mesmo levando em conta toda essa diversidade, coisas que nós não abríamos mão na época eram justamente as crenças e os valores. Então, toda a nossa carreira, toda a nossa prestação de serviços era sempre baseada, em primeiro lugar, nas pessoas, nos clientes que nós atendíamos e, obviamente, na saúde financeira dos negócios, porque não adianta a gente ser, né, pensar que tudo é simplesmente valores, mas a gente tem que pensar no retorno financeiro de cada uma das decisões e de cada um dos contratos, né? Só que a gente sempre foi educado durante toda essa minha trajetória, a focar sempre no cliente. Porque na prática, se você trabalha numa empresa que você presta serviço para outra empresa, quem acaba subsidiando tudo é o cliente. E ele precisa estar satisfeito, a gente precisa ouvir o cliente, a gente precisa entender as dores do cliente, né? Porque, assim, o precisa não foi força de expressão, mas faz sentido quando a gente se concentra naquilo que o cliente espera. E com isso, eu acabei desenvolvendo várias habilidades, ou seja, além de tudo que foi falado aqui, que a gente precisa se atualizar com as tecnologias, com tudo que está acontecendo, a gente acaba, na vida corporativa, desenvolvendo uma série de outras habilidades. Então, toda essa questão de responsabilidade, a própria comunicação, focado nos valores e nas éticas, na liderança de pessoas, sempre com o objetivo de ter foco e atingir as metas que são essenciais para você continuar na empresa, né? Então, eu tenho lido bastante, e esse slide talvez até já esteja um pouco desatualizado, de que, teoricamente, se você começa a sua carreira com TI, e se você um dia se torna o CIO, que é o cargo que eu executo hoje, ou seja, então eu deixei de trabalhar em empresas de prestadoras de serviço e passei a ser a TI da empresa onde eu trabalho hoje. Então, eu não uso mais o crachá diferente, eu uso o próprio crachá da própria empresa. E o que eu tenho notado é que, de fato, além de você estar constantemente se atualizando, fazendo relacionamento com pessoas que entendem de tecnologia, que é a base desse cargo, certamente, é muito importante desenvolver outros conhecimentos, quer seja de metodologias, sempre a questão de relacionamento, os nossos comportamentos, tratar dos projetos operacionais e dos táticos, além dos estratégicos, ou seja, todas essas habilidades acabam propiciando a questão da gestão da TI para uma determinada empresa. E o que eu considero, e foi muito falado aqui também, né, fundamental para que a gente tenha sucesso, tanto pessoal quanto com relação à empresa onde você trabalha ou com as empresas com que você se relaciona. São as parcerias. E essas parcerias têm que ser genuínas. Ou seja, a partir de um plano, é muito fundamental que exista a colaboração, que exista uma relação ganha-ganha,
que foque nos negócios para atingir o sucesso. Através do quê? Da confiança mútua, do foco em desempenho e do trabalho em grupo. Essa é a minha interpretação e é a minha forma de atuar. É a maneira como eu prefiro trabalhar. E aí, falando ainda do relacionamento como, assim, onde o foco principal é, na minha opinião, de novo, né, é a empatia, tem essa frase que eu, de fato, eu já não sei mais se realmente veio dele, que é o fundador do Waze, de você se apaixonar pelo problema que você quer solucionar. Não que a gente goste de problemas, não é isso, mas a gente costuma dizer, primeiro, são chavões, né? Que problemas são oportunidades e problemas são também uma forma de você poder se desenvolver, né? Então, como que é? Aquilo que não te mata te deixa mais forte, né? Então, não que a gente queira causar problemas, mas a partir do momento que a gente foca no cliente, que a gente entende a dor dele, que a gente entende o problema dele, a gente vai focar muito mais na solução do que, desculpa, naquilo que a gente quer solucionar e não exatamente na solução que a gente venha a escolher. Porque à medida que a gente aprende, que a gente ganha confiança, a gente tem uma tendência de falar, bom, eu sei o que vai resolver o seu problema. E não necessariamente é aquilo que a pessoa que está com a dor está esperando receber como resposta, né? Dentro dos conceitos que eu fui educada dessa forma, e para mim é uma felicidade trabalhar na Novelis, onde a gente aplica bastante isso, são inicialmente os 3 R's, que agora viraram 5, né? Então, isso é algo que está bem presente, né, no nosso mundo atual, que é justamente o reciclar, recusar aquilo que não faz sentido, repensar constantemente, ou seja, as coisas mudam, então a gente também, idealmente, se a gente for bambu, a gente vai repensar e reaprender. A redução aqui, obviamente, não é a redução com prejuízo de qualidade, mas é uma redução inteligente, uma redução consciente, no sentido de poder sempre reutilizar. Então, aquilo que foi falado aqui também, se a gente já sabe que alguém conhece um assunto, já utilizou, vamos aprender, vamos tentar reutilizar aquilo que já funciona e que já é bom, né? Então, com isso, eu queria fazer uma finalização aqui de uma pequena propaganda de quem é a Novelis, porque eu parto da premissa de que nem todos conhecem o nome, então eu tomo a liberdade de fazer mostrar, né, do que se trata a Novelis, que é um líder mundial em laminados e reciclagem de alumínio. Inclusive, essa cor de cabelo aqui não é que eu tenho cabelo branco, não. Eu passei a usar esse tom para ficar parecido com alumínio, tá? Mentira, é branco mesmo. Então, o que nos diferencia como empresa? É justamente a qualidade e inovação, a liderança na reciclagem e na sustentabilidade e a presença global. A empresa tem presença em diversos países, né, em 9 países, o Brasil aqui aparece em primeiro lugar, né, ótimo. Nós temos 33 operações e mais de 15 mil profissionais ao redor do globo. Os nossos clientes então assim, a gente é uma empresa B2B, ou business to business, é uma indústria de transformação. Então, não é uma empresa com a qual nós, como consumidores, temos o contato direto. No entanto, os nossos clientes também acabam sendo nesse ramo. Então, por exemplo, os nossos clientes são os fabricantes das latas e garrafas de alumínio, que, por sua vez, vendem para os grandes envasadores, que aí fazem o produto chegar até nós. Nós temos também uma área de especialidades, então a gente atua muito fortemente na arquitetura, nos produtos eletrônicos, transportes e produtos industriais. E aqui no Brasil não é tão forte por conta de legislação, mas no mundo a gente tem uma presença bastante forte no ramo automotivo, justamente porque o alumínio é empregado em centenas de modelos de veículos, onde os países requerem um peso menor e uma menor gasto de combustível,
Então, assim, a presença do alumínio acaba beneficiando esse tipo de iniciativa. A gente tem muito orgulho, especialmente aqui no Brasil, do conteúdo reciclado, ou seja, essa pegada de sustentabilidade é um dos nossos principais valores dentro da Novelis, né? Então, assim, ao longo dos anos, a gente vem, eu não tenho aqui a figura mais atualizada, mas a gente vem aumentando muito a questão da reciclagem, e, assim, a gente recicla atualmente, e talvez seja até mais, 17 bilhões de latinhas de alumínio. Então, com isso, a gente não depende mais da extração da bauxita, que acaba sendo uma agressão à natureza, e sim a mesma latinha de bebida que a gente consome e descarta adequadamente, volta para a gente. Calabresa tá bom. A gente derrete. Calabresa. Opa, calabresa é bom, hein? A gente derrete, a gente recicla e começa a utilizar novamente. Então, 60% de todas as latas de alumínio no Brasil são recicladas pela própria Novelis. Então, a gente tem bastante orgulho de ter um índice altíssimo de reciclagem de lata de alumínio, fora a comunidade na qual a gente está inserido. Então, tem depoimentos comoventes de pessoas cuja profissão é justamente recolher a lata de alumínio, fazer o primeiro tratamento e nos vender. Então, porque a gente compra de cooperativas ou de cooperados, tanto do cooperado individual quanto das grandes cooperativas. Então, são muitos estabelecimentos e pessoas e totalmente alinhados com os novos ODS, que são os Objetivos Sustentáveis, né? E nós temos um propósito muito forte que acabou sendo bastante alinhado com o meu momento de vida, né? Eu já tinha trabalhado por muitos anos, já tinha até me aposentado, quando eu recebi o convite para entrar na Novelis. E aí a minha principal motivação, além obviamente, de voltar a ter um emprego e ter um salário, porque, vamos e venhamos, é sempre bom, né, receber, mas era o alinhamento do meu propósito de vida com o alinhamento do propósito da Novelis, que é bastante ambicioso, no sentido de juntos criarmos um mundo sustentável, justamente através das inovações, da nossa inteligência coletiva, ou seja, do mundo que nós pertencemos, e tudo na Novelis é feito para durar. Então, o sustentável aqui é bem nessa linha, é sempre pensando no futuro e além disso, tá? E aí vem uma mensagem subliminar aqui, mas não muito. Quando você fizer a sua próxima escolha, quer seja de refrigerante, de cerveja, e atualmente até de vinho, eu até fiz essa experiência e é muito bacana, procure usar o alumínio, porque o alumínio tem a lenda, né, de que ele gela mais rápido, então, né, toda vez que a gente for tomar uma bebida mais refrescante, ele acaba gelando mais rápido, mas o que é fundamental aqui é quanto ele volta para nós. Então, em menos de 60 dias, a latinha volta para nós, e o alumínio, ele é um material infinitamente reciclável. Então, com isso, a gente não perde a propriedade e economiza, né, reduz o consumo de energia, tanto de água quanto de energia de gás mesmo, e elétrica, para a produção das bobinas, que posteriormente viram o produto que a gente consome. Era isso que eu tinha para mostrar. Da minha parte, fico de novo bastante feliz de poder estar aqui e compartilhar essa minha história de vida.